Olá, produtores de audiovisual e informação. E aí, assistiram as dicas de filme aí da semana passada? Conseguiram perceber aí todas as facetas dos personagens e tudo o que foi utilizado, né? As características que fizeram parte da construção deles? É legal, né, a gente assistir um filme assim com outro olhar. E ó, a partir de agora vocês vão fazer muito isso, ok? Bom, hoje eu trouxe para vocês a escrita do roteiro propriamente dita, ok? É nessa fase que você vai distribuir entre os personagens os assuntos que você imaginou lá no seu enredo. Sabe aquela ideia que você escreveu lá no argumento? Então, agora essa ideia vai ter voz, ok? Então, ó, com o argumento já escrito, redondinho, escaleta feita, é hora da gente fazer aí uma concentração direta nesses diálogos. É nessa fase que você já deve conhecer o seu personagem melhor do que a si mesmo, tá? E tem que estar pronto para tirar todas as frases da boca dele. Então, vamos lá, sentar na frente do computador e deixar esses diálogos aí fluírem, ok? Bom, então, como vocês já viram por aí, existem alguns padrões de formatação para escrever roteiro. E é importante seguir, tá, gente? Para ficar fácil de entender para quem for realizar, tá? O mais reconhecido é o Master Scenes. Nesse formato, você vai utilizar a fonte Courrier News tamanho 12. É uma fonte que parece com letrinha de máquina de escrever antiga, mas o legal de seguir esse padrão é que ele vai fazer com que cada página do seu roteiro corresponda a mais ou menos 1 minuto de cena do filme. Então, né, é bacana mensurar isso. Bom, essas páginas têm que ter cabeçalho de cena, ação, diálogos e transição. O que é isso? Vamos lá. O cabeçalho ele introduz uma nova cena. Geralmente, a gente cria uma nova cena quando existe alguma mudança de espaço, de lugar ou de tempo, tá? E o cabeçalho ele aparece sempre em letras maiúsculas e ele traz informação sobre onde a cena acontece e em qual tempo, tá? Se a cena é dentro de alguma locação, a gente usa o int de interno, e se for externa, cenas filmadas em ambientes abertos, a gente usa o ext. Então, vamos ver aqui um exemplinho bem rápido, ó. Int, biblioteca da escola dia. Isso significa que a cena está sendo rodada no interior de uma biblioteca dentro da escola durante o dia. Ou est, praça da cidade, noite. Da mesma forma, esse cabeçalho nos indica que a cena vai ser gravada num ambiente externo, ao ar livre, na praça da cidade à noite, ok? Vamos lá ver o que é a ação. Depois do cabeçalho, gente, vem a ação, que ela é a descrição do que vai acontecer na cena. E isso é escrito sempre no tempo presente. Exemplo, Maria lentamente coloca a mão na maçaneta e abre a porta da casa, ok? Por fim, o bloco de diálogo ele é composto pelo nome do personagem e o que ele vai falar, tá? Nós vamos ver aqui em tela cheia um exemplo bem bacana, que é um trecho do roteiro do filme Cidade de Deus, que eu gosto muito de usar nas oficinas. Bom, gente, nós temos aí um trecho do filme Cidade de Deus, né, um roteiro de Braulio Mantovani, baseado no romance de Paulo Lins. Eu gosto muito de usar a Cidade de Deus nas minhas oficinas, porque eu acho muito didático esse roteiro. Então, vamos lá. No cantinho direito, nós temos lá um page 8, que significa, né, a numeração da página. Com exceção da capa, todas as páginas do roteiro têm que ser numeradas, para não se perder a sequência da história, ok? No cantinho esquerdo, tem um 5 conte. Esse 5 conte significa que a gente vai ler um pedacinho aqui da continuação da cena 5. Esse mesmo 5 está embaixo do page 8, ok? Então, dos dois lados aí, a gente tem a indicação da cena, tá? E é uma continuação da cena da página 7. Então, vamos lá. Moradores saem carregando botijões, tá? Camburão da polícia vira a esquina e os garotos correm. Então, esse trechinho aí, essas duas frases aí, elas são a continuação da cena 5, ok? Que começou a ser escrita na página 7 e terminou aqui na página 8, por isso o conte. Vamos lá. O nosso cabeçalho vai começar na cena 6. Então, na cena 6, a gente tem aqui este, de externo,
Ruas do conjunto, dia. Então indica pra gente que é uma cena que vai ocorrer ao ar livre, lá nas ruas da comunidade, ok? Dos nossos personagens durante o dia. Então observe que o 6, ele vem tanto do lado direito quanto do lado esquerdo da página, tá? E aí você tem logo em seguida a ação. O que é a ação? É a descrição narrativa do que vai acontecer na cena. Então vamos lá. Cabeleira, alicate e marreco correm, certo? A gente está descrevendo aí a ação de correr dos 3 personagens. Perseguidos de perto por um policial que dá tiros para o alto. Eles riem e também atiram para o alto. Então a gente consegue já visualizar, só de ler o roteiro, a gente já consegue visualizar a cena. Esse é o grande papel do roteiro, mostrar para todos os envolvidos no filme o que vai acontecer, em que tempo vai acontecer e quem vai fazer parte, né, desse universo, ok? Então vamos lá. A gente falou muito na aula passada de personagem. Então, logo abaixo está escrito lá, busca-pé, entre parênteses, VO. Vamos falar primeiro do busca-pé? O busca-pé, ele é o nosso personagem. Então, o nome do personagem deve sempre estar acima da sua fala, né? Em sua primeira aparição. E o seu nome é seguido de uma breve descrição das suas cenas. Bom, ao lado aí do nome do busca-pé, a gente vê entre parênteses um V.O. Isso significa voice over. É quando a fala é de um narrador, tá? E também, num outro momento, pode ser OS, não é? Que significa off-screen, que é quando o personagem que não está na cena, presente naquele momento, tem uma fala. Então, vamos explicar o que é isso. Busca-pé, voice over. Então, é a voz do busca-pé, tá? Ele diz o quê? O trio Ternura não tinha medo de ninguém, nem da polícia. Eles achavam que a cidade de Deus era deles, mas tinha um monte de bandido que achava a mesma coisa. Naquele tempo, a cidade de Deus ainda não tinha dono. Então, o que é isso, né? É uma voz over do personagem busca-pé, tá? Ele é o narrador nesse momento. Aí, logo abaixo, tem uma descrição, né, da continuidade da cena. Os bandidos se metem pelas ruelas do local. Montagem cria a sensação de labirinto. O policial nunca sabe para onde ir. Gente, essa é a descrição de um ambiente, né? Então, aqui a gente está dando uma dica para a montagem, ou seja, a edição, o profissional que for fazer a montagem desse filme, ele sabe que nesse momento ele tem que criar uma sensação de labirinto, certo? E o ator que está fazendo o policial, no momento da cena lá, quando o diretor grita ação, que ele sai correndo, em algum momento ele tem que parar, hesitar, olhar para um lado, para o outro, ele tem que dar essa sensação de que ele está perdido. Ok? Que ele não sabe para onde correr. Então, olha só como uma linhazinha no roteiro aí já dá a intenção para o ator que vai fazer o policial, né? Que ele tem que fazer de conta que está perdido. E isso tem que parecer o mais real possível. Além de dar uma dica para quem for montar o filme, o profissional da edição de imagens, que ele tem que dar ali, fazer uma montagem ali que pareça um labirinto. Ok? Então, numa linhazinha aí, a gente já está dizendo as ações para 2 pessoas, um que faz parte da cena e um que vai atuar nos bastidores, que é o profissional de montagem, ok? Vamos lá. Os bandidos param um instante, tiram as camisetas vermelhas, jogando-as por trás do muro de uma casa. Todos agora estão de camisetas brancas. Eles continuam correndo até o... Certo? Então, ali... já tem uma outra descrição da cena, né? Você consegue visualizar que os meninos correm, tal, num dado momento troca de roupa para despistar os policiais. Agora a gente tem o númerozinho 7 aí, na esquerda e na direita, né? Um este de externo, campinho, dia. Então a gente está caminhando para a cena 7. O que é isso? Vamos lá. Vamos fazer uma leitura aqui.
Eles chegam ao campinho onde os garotos estão jogando futebol com a bola murcha, que o Cabeleira estourou antes com o tiro, e fingem que fazem parte do jogo. Então aí já dá pra gente ter uma noção, ele já fala de um assunto lá do passado, né, que o Cabeleira estourou a bola com o tiro. Os meninos estão jogando futebol e os nossos 3 garotos, já de camiseta trocada, eles entram no jogo, fazem de conta que estão ali jogando para despistar os policiais, mais uma vez, ok? E aí segue o restante da história. Uma diquinha valiosa aí, ó, mais e continuação. A gente usa mais sempre ao final de uma página, dizendo que vai ter mais da mesma cena na página seguinte. E nessa página seguinte, lá no cantinho, a gente usa o conte de continuação, né? Que é um indicativo de que a fala do personagem continua, né? Nessa outra página. É o exemplo que a gente tem lá em cima, né? Que eu falei agora há pouco, no nosso cantinho esquerdo, conte, né? 5, conte. Continuação, né? Da cena 5 na página 8. Muito provavelmente, embaixo, no cantinho inferior direito da página 7, deveria estar escrito mais, na cena 5. Ok? Isso quer dizer que a cena começou numa página e está terminando na outra. Bem, gente, esse exemplo aí é uma gentileza da Academia Internacional de Cinema que eu gosto bastante de usar, porque eles colocam as coisas de uma forma muito fácil de entender, não é? E é isso que a gente quer. Depois de pronto aí o seu roteiro, revise bastante, tá? Leia 1, 2, 3, 100 vezes se precisar. E é legal você sempre dar para alguém ler também. Porque se uma pessoa que não tem nada a ver com a situação leu e entendeu, então é porque ficou bacana, tá? E é legal que você pode visualizar também cada cena que você criou e ouvir a frase saindo da boca dos personagens também é bem interessante, tá? Então, ó, fica a dica, apresenta para alguém e faça novos tratamentos. Vamos lá, gente, olha, a diquinha valiosa para o nosso roteiro ficar, ó, top. A capa do roteiro, ele deve conter o título da obra e o nome do roteirista, tá? É claro que os contatos como e-mail, telefone, são importantes estar nessa capa, tá? A primeira página nunca é numerada. Todas as outras páginas têm que ser, tá? Como a gente já falou, a fonte padrão é Courrier News, tamanho 12. O espaçamento é simples, não usa itálico nem negrito, tá? E na descrição da ação, não repita as informações que já estão no cabeçalho, tá? Existem vários manuais de formatação de roteiro na internet, mas o ideal é não desperdiçar energia com isso não, tá? Existem softwares que eu vou deixar aqui, ó, no cantinho, que são mais usados, né? E são mais fáceis. Vou dar o exemplo do Final Draft, tá? Mas você pode também começar com softwares mais simples, como o Celtics, que ele formata para você, inclusive, e tem versão gratuita, ok? A Amazon, ela também disponibiliza o Storywriters, que é totalmente gratuito e, né, aquilo que a gente já falou, estudar bastante, ler mais roteiros, na internet tem vários, e continuar contando suas histórias aí. Existem livros também para quem gosta, né, de leitura física, de pôr a mão no papel, como eu. Existem livros com roteiros maravilhosos, tá? Tempos de Paz é um, que eu adoro, tá? E é dedicação, esforço, estudo e bora lá escrever nosso roteiro. E depois disso a gente tem mais uma aula de teoria só e aí eu vou começar a dar noções práticas da gravação, né, das nossas histórias, ok? Até a próxima aula. Beijo!